Oi, eu sou Miguel e cresci em uma família alegre e simpática. Desde pequeno, sempre fui fascinado pelo sobrenatural. Esse interesse surgiu por conta das histórias que minha avó e outras pessoas da minha família contavam. Eram relatos assustadores que, ao mesmo tempo em que causavam calafrios, despertavam minha curiosidade sobre o desconhecido. Eu nunca imaginaria que essa curiosidade me levaria a viver um dos episódios mais aterrorizantes da minha vida. Tudo aconteceu quando eu tinha cerca de 15 anos. Naquela época, eu estava colecionando uma série de livros chamada As Ciências Proibidas, que explorava temas místicos e ocultos. Eu estava de férias escolares e minha mãe decidiu que passaríamos uma temporada em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. O lugar era bonito, tranquilo e ideal para descansar, ou pelo menos era o que eu pensava. Um dos livros da coleção falava sobre magia e rituais antigos. Enquanto folheava as páginas, algo chamou minha atenção. Um capítulo sobre voodoo. Eu tinha visto voodoo em desenhos animados como o Pica-Pau, onde personagens espetavam bonecos para causar dor em outras pessoas de forma cômica. Minha intenção não era maldosa. Na minha ingenuidade, eu queria apenas testar se aquilo realmente funcionava como se fosse uma experiência científica. No entanto, para realizar o ritual, um dos ingredientes necessários era a terra de cemitério. Coincidentemente, a casa onde estávamos hospedados ficava numa rua que terminava em frente a um antigo cemitério. Na minha cabeça de adolescente curioso, isso parecia um sinal. Por que não tentar? Pensei. Assim, esperei um dia em que minha mãe estivesse ocupada e fui até lá. Entrei no cemitério sem grandes dificuldades. O lugar tinha um ar sombrio, com túmulos antigos e mal cuidados. O vento soprava de maneira sinistra, fazendo as árvores balançarem como se sussurrassem segredos esquecidos. Respirei fundo e me aproximei do primeiro túmulo à direita. A sensação de estar sendo observado era intensa, mas eu ignorei. Tirei um pequeno pote de vidro que havia levado comigo e enchi com a terra do túmulo. Naquele momento, senti um arrepio gelado percorrer minha espinha, mas atribuí isso ao medo e à adrenalina do momento. Voltei para casa rapidamente e escondi o pote num terreno baldio em frente à casa, atrás de um poste envolto por capim alto. Ninguém o encontraria ali, pensei. Naquela noite, fui dormir animado com a ideia de testar o ritual no dia seguinte. Eu estava tão ansioso que mal consegui pregar o olho. Porém, o que aconteceu enquanto eu dormia me fez questionar tudo em que eu acreditava. No sonho, eu caminhava por um local totalmente escuro. Não havia paredes, chão, nem horizonte. Era como flutuar no vazio, sem qualquer ponto de referência. Enquanto eu andava perdido na escuridão, uma voz fria e rouca ecoou ao meu redor. Eu quero a minha terra de volta. Eu quero a minha terra de volta. A voz era sombria, cheia de ódio e dor. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. De repente, tropecei e caí de bruços em algo frio e úmido. Quando olhei para baixo, percebi que meu peito estava para dentro de um túmulo aberto. Um cheiro de decomposição tomou conta do ar e a escuridão pareceu se fechar ao meu redor. Desesperado, tentei me levantar, mas senti mãos invisíveis segurando meus braços e pernas, puxando-me para dentro do túmulo. A voz ficou mais alta, agora soando como um coro de almas atormentadas. Devolva minha terra. Acordei num pulo, suando frio e com o coração disparado. Meu peito estava para fora da cama, exatamente como no sonho, e a sensação das mãos ainda ardia em minha pele. Olhei em volta, mas tudo parecia normal, exceto pelo frio intenso que preenchia o quarto. Não consegui dormir mais naquela noite. Cada sombra parecia se mover, cada som parecia um sussurro ameaçador. Pela manhã, corri até minha mãe e contei tudo.
Ela ficou horrorizada e, sem hesitar, disse que precisávamos devolver a terra imediatamente. Eu estava apavorado e pedi que ela fosse comigo. Voltamos ao cemitério e, com as mãos trêmulas, coloquei a terra de volta no túmulo, pedindo desculpas em voz alta. Meus olhos foram atraídos para o nome gravado na lápide: Bruna. Aquele nome ficou gravado na minha mente, e mesmo anos depois, eu ainda me lembro claramente dele. Após devolver a terra, minha mãe sugeriu que jogássemos o pote de vidro na lagoa próxima ao cemitério. Fiz exatamente isso, querendo me livrar de qualquer ligação com aquele incidente macabro. Assim que o pote afundou nas águas escuras, senti como se um enorme peso fosse tirado dos meus ombros. Naquela noite, consegui dormir em paz, mas o medo de repetir aquele erro nunca me abandonou. Essa experiência me ensinou uma lição importante: jamais mexa com o desconhecido. Curiosidade pode ser perigosa, principalmente quando se trata do sobrenatural. Se você gosta de explorar o mundo do oculto, faça-o com respeito e cautela. Não brinque com forças que você não entende, porque nem sempre dá tempo de consertar o erro. Essa é a minha história, o episódio mais aterrorizante que já vivi. E sempre que penso na voz sussurrando, eu quero a minha terra de volta, um arrepio gélido percorre minha espinha, como se aquela entidade ainda estivesse por perto, me observando das sombras. Oi, eu sou o Eduardo. Hoje vou compartilhar com vocês uma experiência que me marcou profundamente, algo que aconteceu comigo quando eu era apenas um adolescente. É uma lembrança que carrego até hoje, um episódio que me fez perceber que existem coisas com as quais a gente não deve brincar. Desde pequeno, eu sempre fui fascinado pelo sobrenatural. Acho que essa curiosidade veio das histórias que eu ouvia da minha avó e de outros parentes, que falavam sobre eventos estranhos e arrepios inexplicáveis. Eu sentia medo, é claro, mas ao mesmo tempo a vontade de entender esses mistérios era maior. Talvez por isso, quando descobri uma série de livros chamada As Ciências Proibidas, fiquei completamente obcecado. Esses livros falavam sobre magia, rituais antigos e ocultismo. Eu tinha uns 15 anos na época, e para mim, tudo aquilo parecia apenas ficção. Uma forma divertida de passar o tempo, como assistir a um filme de terror. Um dos volumes explicava como fazer feitiços, inclusive voodoo. A ideia de criar um bonequinho e espetá-lo para ver se alguém sentia uma espetada, como nos desenhos animados, parecia divertida. Era inocente na minha cabeça. Eu não queria machucar ninguém, só testar se aquilo realmente funcionava. Naquele ano, eu estava passando as férias escolares em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Minha família tinha uma casa lá, numa rua tranquila que terminava em frente a um antigo cemitério. Lembro que o muro do cemitério era baixo e rachado, coberto por trepadeiras secas. Parecia um lugar esquecido pelo tempo. Assim que li no livro que um dos ingredientes essenciais para o voodoo era terra de cemitério, soube que seria fácil conseguir. Certo dia, esperei até o entardecer e fui até o cemitério com um pote de vidro vazio. Eu estava um pouco nervoso, mas a curiosidade era maior que o medo. O portão de ferro estava entreaberto, rangendo com o vento. Entrei cautelosamente e segui pela primeira curva à direita. Vi um monte de terra solta próxima a uma lápide envelhecida. Parecia o local perfeito. Enquanto me ajoelhava para pegar a terra, senti um calafrio. O ar estava gelado, apesar do calor do verão. Rapidamente, enchi o pote com aquela terra escura e densa. Antes de sair, olhei para a lápide e vi o nome gravado: Janaína. Aquilo ficou na minha cabeça, mas não dei muita importância. Guardei o pote na mochila e saí dali o mais rápido que pude.
No caminho de volta, senti um desconforto crescente. Algo me dizia para não levar aquele pote para dentro de casa. Acabei escondendo o vidro atrás de um poste, num terreno baldio, coberto de mato alto. Naquela noite, fui dormir ansioso para começar o experimento no dia seguinte. Eu pretendia usar um fio de cabelo da minha mãe para criar o bonequinho, só para ver se ela sentiria uma coceirinha ou uma espetada. Não havia maldade na minha intenção, era só curiosidade. Adormeci rapidamente, mas logo fui lançado em um pesadelo. Estava em um lugar escuro, onde não conseguia enxergar nada ao meu redor. Sentia o chão úmido e frio sob meus pés descalços. Então, uma voz sussurrou na escuridão. Eu quero a minha terra de volta. Eu quero a minha terra de volta. Era uma voz rouca, cheia de dor e raiva. Tentei correr, mas parecia estar preso em areia movediça. Cada passo era um esforço desesperador. A voz ecoava de todos os lados e eu não conseguia localizar sua origem. Então, tropecei em algo e caí de peito em um buraco profundo. Quando olhei para cima, vi a lápide com o nome Janaína no topo. Tentei escalar as paredes de terra, mas minhas mãos afundavam no solo úmido. A voz estava mais próxima agora, como se sussurrasse em meu ouvido. Você pegou o que é meu. Acordei com um grito preso na garganta. Meu corpo estava encharcado de suor frio e eu sentia uma dor intensa no peito, exatamente no lugar onde havia caído no sonho. Olhei ao redor do quarto e tudo estava no lugar, mas eu não conseguia me acalmar. Passei o resto da noite em claro, com a sensação de que alguém estava me observando nas sombras. No dia seguinte, contei tudo para minha mãe. Ela ficou furiosa, dizendo que eu nunca deveria ter mexido com coisas de cemitério. Imediatamente, ela me fez levá-la ao local onde escondi o pote. Quando chegamos lá, o pote estava exatamente como eu havia deixado, mas a terra parecia diferente, mais escura e pesada. Voltamos ao cemitério juntos e devolvemos a terra no mesmo lugar de onde eu a havia tirado. Antes de sair, minha mãe me fez pedir desculpas em voz alta. Me senti um idiota, mas obedeci. Pedi perdão a Janaína, sem saber quem ela era, apenas esperando que aquilo acabasse de uma vez. Após devolver a terra, fomos até a lagoa próxima e jogamos o pote de vidro na água. Observei enquanto ele afundava lentamente, desaparecendo na escuridão do fundo da lagoa. Naquela noite, dormi em paz. Não houve pesadelos, nem sussurros, mas o nome Janaína ficou gravado na minha mente, e a lição foi clara. Existem coisas que não devem ser tocadas, forças que não devem ser invocadas. Eu aprendi da maneira mais difícil que o desconhecido merece respeito. Eu compartilho essa história com vocês, não apenas para assustar, mas para alertar. Se você sente curiosidade pelo sobrenatural, explore com cautela. Nunca brinque com aquilo que você não entende. Porque certas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas.